Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Pirâmide Vermelha. A Pirâmide Vermelha é um livro de Rick Riordan, que em Portugal está publicado pela Planeta, e então é um primeiro de uma trilogia. O Rick Riordan é especialmente conhecido pelas suas séries de fantasia juvenis. Normalmente tem um público-alvo, aquilo que os ingleses chamam middle grade, cá será a adolescência, e eu nunca tinha lido nada dele e tinha muita curiosidade, especialmente a série mais conhecida dele, que é o Percy Jackson. Eu tenho muita curiosidade em ler essa série, tenho ouvido coisas espetaculares sobre ela, mas ao longo do tempo, o tempo foi passando e eu nunca fui pegando. Acontece que eu ganhei o terceiro livro desta trilogia num passatempo, então depois comprei o primeiro e o segundo para ler esta saga, e mesmo assim deixei-a estar aí muito tempo na minha estante antes de lhe pegar, mas este ano eu disse para comigo, não, tens que pegar, tens que pelo menos começar, e foi isso que eu fiz. Então, os livros de Rick Riordan têm uma peculiaridade, que é: ele normalmente inspira-se em mitologia, e o Percy Jackson eu sabia, e há os Heróis do Olimpo, portanto há várias séries que seguem tipos de mitologia, e neste eu sabia que era na mesma onda, mas não fazia a mínima ideia qual era a temática, e fiquei agradavelmente surpreendida porque este é sobre a mitologia egípcia, portanto todo à volta do Egito, e este autor consegue uma coisa espetacular, que é, em vez de inserir um pormenorzito ou outro sobre a mitologia, ou ter como plano de fundo, ele vai mais além. Ele dá-nos aqui detalhes de como é que na época eles adoravam os deuses, como é que na época se referiam a eles, toda essa história, mas também como é que se praticava magia na época e que se acreditava que aquilo era magia. E vai buscar todos esses simbolismos, esses traços, essas formas de trabalhar a magia para inserir aqui. Então, este livro conta a história dos nossos protagonistas, o Carter e a Sadie, que são irmãos. Este é um livro com duas perspectivas, e então estes dois irmãos vão narrando a história alternadamente. O Carter vive com o pai e logo nas primeiras páginas diz-nos que vive com uma mala de viagens. A vida dele está numa mala de viagens, porque ele anda sempre de um lugar para o outro. O pai é um especialista em artefactos do Egito e então anda por todas as terras ali a ver isto e ver aquilo, e de museu em museu e de escavação em escavação. E o Carter nunca teve uma vida normal, porque sempre acompanhou o pai nessas andanças. Por outro lado, a Sadie, quando a mãe morreu há 6 anos atrás, ficou à tutela dos avós, portanto os avós ficaram com a guarda dela, e eles só estão com a Sadie 1 ou 2 vezes por ano, e portanto não tem uma grande relação com ela, apesar de ser óbvio que o pai continua a adorá-la. Então a nossa história começa precisamente perto do Natal, na altura em que o pai e o Carter vão ter com a Sadie num desses raros encontros de família, e estão a preparar-se para ir passear, mas o pai está particularmente nervoso nesse dia, eles não sabem exatamente o que é que se passa, e diz que antes de irem passear e jantar, ele tem uma coisa muito importante para ir fazer no museu. Então, eles já habituadíssimos àquelas coisas, lá vão com ele ao museu, mas o pai está de facto muito estranho, e no museu pede-lhes para eles prenderem o diretor do museu que lhes deu a entrada e não o deixarem sair, e para se afastarem durante uns minutos. Eles, obviamente, movidos pela curiosidade, vão tentar perceber o que é que o pai está a fazer, e percebem que o pai está a fazer uma coisa qualquer a uma pedra que só pode ser magia. E é ali que nós percebemos, nós, os protagonistas e o leitor, que o pai deles estava a tentar libertar o deus Osíris, que tinha sido aprisionado, e acidentalmente liberta os 5 deuses. Portanto, estamos a falar de Osíris, de Ísis, Horus, Néftis e Set. E então ele acidentalmente liberta-os, e Set, sendo o mais movido pelo mal, prende-o e aprisiona-o, e de repente os dois irmãos ficam sem saber o que hão de fazer. A partir daí eles descobrem que eles descendem de sangue de faraós e portanto têm magia enraizada neles, e depois acabam por descobrir que 2 dos deuses que foram libertados naquela hora estão aprisionados dentro deles. A partir daí eles têm uma longa jornada a tentar resgatar o pai, e ao mesmo tempo a descobrir mistérios do passado e a perceber tudo o que o pai alguma vez lhes tinha ocultado, e também perceber que o acidente em que a mãe faleceu não foi um acidente normal, mas um acidente relacionado com isto da magia e dos deuses. É uma história cheia de aventura, cheia de ação, cheia de magia, também com estes mistérios todos do passado, e uma jornada de compreensão também deles próprios e de crescimento, até porque estamos a falar de 2 irmãos que nunca estão juntos e que de repente são tudo o que resta um ao outro, e temos essa parte fraternal muito forte.
E é uma história cheia de sentido de humor. É narrada por 2 adolescentes, portanto o Carter tem 14 anos e a Sadie tem 12, e nota-se mesmo a linguagem deles adolescentes e a forma de pensar, e tem muitos momentos muito cómicos e com narrações muito cómicas. Um ponto muito interessante aqui é que na primeira página o autor diz-nos que encontrou uma gravação com tudo isto que nos vai narrar, então que transpôs essa narração para escrito e cada um deve acreditar nela ou não. E então nós em cada capítulo temos ou o Carter ou a Sadie a narrar e a dizerem mesmo, ok, agora é a Sadie, estou aqui a gravar porque o Carter está ocupado com não sei o quê. Então o que se passou a seguir foi isto. E estão-nos a contar toda a história. É muito interessante, os capítulos não são necessariamente alternados, há capítulos seguintes que é só um dos protagonistas e depois muda a voz ou vice-versa. E esse ritmo e essa mudança de narração também está muito interessante e enriquece muito a obra e a narração. É uma leitura muito fácil de ser lida, é uma leitura que eu recomendaria precisamente para adolescentes, especialmente, eu penso que no 7º ano se dá matéria sobre o Egito, porque não ler isto na altura em que se também está a dar essa matéria? Eu acho que deve ser muito bom, porque nós de facto retiramos muito daqui e pelas notas finais dá mesmo para perceber que a magia utilizada, as formas de trabalhar a magia, eram formas que se acreditavam no tempo egípcio que era assim que se devia fazer e que era assim que a magia funcionava. Eu gostei muito deste contacto com a escrita do autor, a escrita é muito fluida, muito fácil de ler e gostei muito deste primeiro volume, mas não me consegui relacionar a 100% com a história, ou seja, tive alguma dificuldade em envolver-me completamente. Isto pode ser por vários motivos. Por um lado, porque é dedicado a um público bem mais jovem, apesar de é uma coisa que eu gostar bastante de ler, pode não ter sido a leitura certa para a altura também que eu estava a viver, que é o ponto número 2. Eu li isto numa altura muito atribulada, foi antes do lançamento do meu livrinho e eu andava com montes de coisas que tinha que fazer, com muito trabalho também, portanto li isto numa altura em que eu estava muito cansada e isso também pode ter tido impacto na forma em como eu vivi a experiência deste livro. Mas gostei da leitura, estou curiosa para continuar com a trilogia, até porque o livro acaba por ter um fecho, portanto esta aventura que eles se propuseram chegou a um fim, mas abriu todas as portas, porque a partir do momento em que eles sabem que descendem de faraós, que o sangue deles é importante, a partir do momento em que eles se dedicam a aprender a magia e a trabalhá-la, a partir daí há imensas possibilidades, até porque tendo os deuses sido libertados, há aqui montes de coisas que ficam com um plano de fundo para os próximos e eu estou bastante curiosa para ver o que é que aí vem e estou curiosa também para ver alguns pormenorzinhos que foram deixados por aqui, tentar perceber se voltam a aparecer, se são referidos nos próximos. Acho que é uma leitura que, para quem está nesta faixa etária, que gosta deste tipo de aventuras, com magia, com ação, assim uma coisa mais cómica e mais leve, é uma leitura que eu sem dúvida recomendo. E mesmo para adultos, se gostam de temas sobre a mitologia, se gostam de uma boa fantasia, uma coisa mais leve, uma autora que vos apeteça mesmo ler, eu sei que estou a repetir muito a palavra leve, mas não é daquelas fantasias super densas que nos consome muito a pensar e a raciocinar, porque é de facto uma leitura dedicada a um público mais jovem e isso torna uma leitura, passando a repetição novamente, leve. Portanto, fica a minha recomendação. Eu dei-lhe 4 estrelas, não foi, como já disse, um livro que me agarrou perdidamente, mas fiquei sem dúvida curiosa para ler o resto e continuo a estar curiosa para ler as outras sagas do autor, as mais conhecidas, se calhar as que têm mais pontuação, porque acho que será mesmo algo que eu vá gostar. E foi isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o livro A Pirâmide Vermelha. Digam-me em baixo se já que tinham lido esta trilogia, se já conheciam, se leram outras coisas do autor, digam-me tudo aí na caixa de comentários que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com os vossos amigos que adoram uma boa fantasia e não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Volto a recordar que se quiserem adquirir este livrinho, eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo adicional utilizá-los, mas estão a colaborar aqui para o projeto crescer cada vez mais e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!